Você que foi escolhido, a razão pela qual não conseguiram quebrá-lo é a mesma pela qual o temiam. Você não estava a jogar pelas regras deles. Você não lutou sujo. Você agiu com inteligência. Você não gritou. Você transformou-se. E enquanto eles desperdiçavam energia a atirar pedras, você estava construindo um império a partir do pó. O poder que vem de dentro não precisa de espetáculo. Ele cria ondas de choque. Olhe para aqueles que se ergueram do nada, os sobreviventes, os visionários, aqueles que foram enterrados na dor, mas floresceram de qualquer maneira. O poder deles não foi herdado, foi ativado. Eles confiaram no seu processo, acreditaram em algo maior que o momento e usaram cada contratempo como um impulso. Esse é você, e é por isso que eles não conseguiam entendê-lo, porque não conseguem prever uma força que não opera com base no medo. O poder não é apenas força, é estratégia, é silêncio, é autocontrole. Quando o caos é lançado na sua direção, quanto mais calmo você estiver sob fogo, mais perigoso se torna. E agora você tornou-se inabalável. Você não está reagindo, está recalibrando-se. Você não está sobrevivendo, está mudando atmosferas. Portanto, você que foi escolhido, entenda isto. O poder dentro de si nunca foi destinado a ficar escondido. Foi destinado a desmontar tudo o que é falso, fraco e manipulador à sua volta. E quando você ativa esse poder, até as tempestades obedecem. Até a traição se dobra. E até mesmo aqueles que pensavam ter o controle, de repente percebem que nunca o tiveram. O verdadeiro campo de batalha nunca foi exterior, foi sempre interior. E agora que você escolheu erguer-se a partir de dentro, nenhuma arma forjada contra si tem qualquer chance. Deixe-os observar, deixe-os sussurrar. Você não precisa da validação deles. Você é a vibração. E isso, escolhido, é poder. Não persiga a definição de poder do mundo. Ela vai deixá-lo sempre vazio. Pare de medir o poder pelos padrões deles, ou sentirá sempre que falta algo. O mundo entrega-lhe uma definição de poder que não passa de uma ilusão bem polida. Carros caros, fatos de marca, seguidores barulhentos e salas cheias de aplausos falsos. É a isto que eles chamam de sucesso. Eles querem que você persiga a visibilidade, não a autoridade real. Querem que você seja barulhento, não impactante. Querem que você fique esgotado, não perigoso. Mas você, que foi escolhido, nunca foi destinado a se curvar à definição de grandeza deles. A versão de poder deles é externa, e é por isso que é instável. No momento em que as luzes se apagam, eles desmoronam. No momento em que a atenção desaparece, a relevância deles também. Eles são viciados em serem vistos, mas apavorados de serem verdadeiramente conhecidos. Porque, se as pessoas conseguissem ver através do brilho, encontrariam vazio, insegurança, ruído sem profundidade. E é aqui que você vira o jogo. Você não precisa de um holofote para ser poderoso. Você é a tempestade por trás da cortina. A sua presença é a sua influência. O seu silêncio é o seu aviso. Enquanto eles tentam ser tendência, você está sendo transformado. O verdadeiro poder não é algo que se veste, é algo que se ativa. Está na sua calma quando eles esperam o caos. Está na sua quietude quando eles querem uma reação. Está no seu controle quando eles tentam tirá-lo do sério. É aí que eles percebem que o seu poder não vem de fora para dentro, ele flui de dentro para fora. O tipo de poder mais perigoso não é barulhento. Ele não precisa se anunciar. Ele simplesmente entra e a sala se ajusta. Portanto, não persiga os padrões deles, o seu barulho, as suas coroas vazias. Você não nasceu para competir no circo deles. Você nasceu para reinar em silêncio, com substância. Deixe-os continuar a perseguir validação. Você já ativou a sua vibração. E isso, escolhido, é o que o torna intocável. Nunca duvide o que a fé pode fazer. Davi não precisou de armadura, apenas de convicção. Nunca subestime o que a beleza interna pode destruir. O verdadeiro poder não precisa de armadura, apenas de precisão. Você que foi escolhido,
Disseram-lhe para se equipar, usar armadura como os outros, seguir o caminho seguro, misturar-se com a multidão. Mas o que eles não esperavam era que você não precisa de armadura. Você foi construído com algo muito mais letal, uma fé interna inabalável. Você foi condicionado a pensar que o poder deve ter uma certa aparência, alto, agressivo, coberto de ouro e armadura, mas o verdadeiro poder move-se de forma leve, silenciosa, a partir de dentro. É por isso que pessoas como Davi não venceram com armas, ele venceu com precisão, foco e uma fé inquebrável. Sim, uma sonda na sua mão, mas foi a fé na sua mente que derrubou um gigante. Essa é a energia que você carrega agora. Cada pessoa que você subestimou esperava que você viesse com ferramentas óbvias, money, fama, músculos, contatos. Mas em vez disso, você apareceu com confiança tranquila, visão calculada e uma vontade que não se dobra. E foi isso que os abalou. Você não entrou na batalha parecendo perigoso. Você entrou sendo perigoso. Sem performance, sem pânico, só propósito. E a verdade é que a fé é a arma mais letal que você pode ter. Quando você acredita no seu poder, a sua presença muda ambientes. Quando você acredita no seu propósito, as portas começam a abrir sem que você bata. E quando você acredita na sua capacidade de se erguer, até os gigantes caem ao tentar pará-lo. Portanto, pare de duvidar da sua força só porque ela não parece barulhenta. O poder nem sempre é sobre dominação, é sobre direção. Os mais perigosos nem sempre estão blindados, eles são precisos. Você que foi escolhido não nasceu para ser como os outros, você nasceu para vencer diferente. E quando você ativa essa fé dentro de si, as montanhas se movem, os gigantes caem, a dúvida se dissolve. Você não precisa de armadura quando sua fé atinge como um trovão. Pare de pensar que isto é apenas conversa espiritual. Este poder quebra correntes na vida real. Demasiadas pessoas ouvem palavras como poder interior, alinhamento ou energia e reviram os olhos, pensando que é apenas conversa poética. Mas aqui está a dura verdade. Essas mesmas pessoas ainda estão presas nos mesmos ciclos, repetindo os mesmos fracassos, assombradas pelas mesmas correntes invisíveis que afirmam não existir. Isto não é apenas conversa, é transformação. O poder real, o tipo que os escolhidos carregam, não é barulhento, mas é sentido. Ele não se manifesta em exibições ou declarações altas. Ele revela-se quando você sobrevive ao que deveria ter acabado consigo. Mostra-se quando você se afasta da manipulação sem precisar de vingança. Mostra-se quando o seu silêncio expõe as mentiras deles mais alto do que a sua voz jamais poderia. Quer saber quão real é este poder? Olhe para a sua vida. Veja quantas armadilhas você evitou. Veja as traições que construíram o seu discernimento. Veja quantas vezes foi dado como vencido ou vencida e quantas vezes ainda assim que se ergueu. Isso não é coincidência, é o poder em movimento. As correntes com as quais tentaram prendê-lo, você transformou-as em armadura. O rótulo que lhe deram, você fê-lo a sua bandeira. Isto não é um conceito de autoajuda sonhador. É uma força que desmantela padrões geracionais, que rompe a corda da autodúvida e silencia salas no momento em que você entra. A sua energia, por si só, muda dinâmicas. Você não luta pelo controlo, você é o controlo. E ainda assim, alguns ainda zombarão disso, porque não conseguem sentir o que você sente, não viram o que você viu e, acima de tudo, nunca foram o que você é. Recuse-se a curvar-se perante a escuridão. Você foi construído ou construída para passar por cima dela, não à volta dela. Você nunca foi destinado a andar na ponta dos pés à volta dos problemas. Não foi criado para encolher na presença do caos ou para se fazer pequeno perante o mal. Você foi construído para atravessá-lo, de cabeça erguida, espírito inabalável, energia imparável. Enquanto outros congelam ou fogem, você avança, porque entende algo que eles não entendem. A escuridão não é uma ameaça quando a sua luz interior está viva. Este mundo tentará convencê-lo de que é mais seguro misturar-se, evitar conflitos, dobrar-se para não quebrar. Mas é assim que eles controlam os impotentes, não os escolhidos. O minuto em que você começa a curvar-se ao medo, você entrega a sua coroa. E você que foi escolhido não veio aqui para entregar nada, veio para reivindicar.
Aqueles que tentaram intimidá-lo com as suas sombras agora estão a tremer porque você se recusou a ceder. Você não se desviou, você dominou. Você não rezou para que a tempestade passasse. Você tornou-se aquele que atravessou sem pestanejar. Essa é a diferença entre sobreviver e governar. Eles procuram abrigo, você assume o comando. A escuridão testa toda a gente, mas só respeita aqueles que se erguem e a encaram nos olhos. Respeita os inquebráveis, os firmes, aqueles que caminham através do fogo e fazem as chamas tremer de dúvida. E que fique claro, o inimigo nunca quis que você lutasse. Ele queria que você se rendesse. Criou passivo, educado, impotente. Mas aqui está você, ainda a erguer-se, ainda a mover-se. E agora, você está a passar por cima de tudo aquilo que antes usaram para o controlar. Você não foge da escuridão, não se ajoelha perante ela, você a esmaga. Pare de perguntar por que é atacado ou atacada. É a prova de que você aterroriza o inimigo. Você que foi escolhido, os ataques que enfrentou não foram aleatórios. Foram ensaiados, calculados, tormentados. Eles não eram sobre quem você era na superfície, mas sobre quem você se estava a tornar por dentro. E foi por isso que eles vieram com tanta força. O inimigo não gasta balas com o que não representa uma ameaça. Pare de perguntar porque é que a traiçoaram, porque é que fofocaram, apunhalaram pelas costas ou mentiram, porque é que as pessoas tentaram isolá-lo ou distorcer a sua história. A verdadeira questão é por que é que eles tinham tanto medo da sua presença para o começo? Veja bem, no momento em que você começou a elevar-se, silenciosa, firmemente, os alarmes no reino espiritual dispararam. No minuto em que você parou de procurar validação, algo dentro de você desencadeou uma resposta cósmica. Porque a sua evolução significa que o controle deles acabou, as suas ilusões foram estilhaçadas e o único movimento que lhes restou foi a guerra. Mas aqui está a reviravolta na história que eles não esperavam. A pressão deles ativou o seu poder. Eles pensaram que o fogo o destruiria, mas ele o refinou. Pensaram que o silêncio os queimaria, mas ele o afiou. Pensaram que as perdas o quebrariam, mas ele os tornaram perigoso. E agora o inimigo está confuso, porque depois de tudo aquilo que lhe atiraram, você ainda está de pé. Não é apenas de pé, mas está a erguer-se. Você que foi escolhido, pare de ver a guerra como um castigo. Comece a vê-la como uma confirmação. Cada vez que o caos apareceu, foi a prova de que você estava entrando em novo território. Cada atraso era o sistema a tentar travar uma ameaça que não conseguia decifrar. Você nunca foi a vítima. Você sempre foi a arma. O seu poder não precisa ser barulhento, ele só precisa ser ativado. E agora é tarde demais para eles voltarem a tapar o que foi libertado dentro de si. Então, da próxima vez que se sentir sob ataque, não panique, sorria. Significa que a sua luz atingiu o alvo. Significa que a sua energia perturbou a manipulação deles. Significa que você está mais próximo do seu novo nível do que pensa. Eles tentaram assustá-lo para o silêncio, mas só conseguiram acordar a versão de si que eles rezavam para que continuasse a dormir. Eles aterrorizam-no, e é por isso que deve continuar. Não deixe o poder dentro de si ficar por usar. A autoridade adormecida ainda o deixa derrotado. Eles mentiram quando disseram que você não tem poder. Mas se você nunca o usa, é como se não tivesse. De que serve uma arma se nunca for sacada? De que serve um trono se você nunca se sentar nele? Tantos escolhidos andam por aí com o poder capaz de abalar o mundo nas mãos, mas ainda vivem como se fossem impotentes. Isso não é humildade, é hesitação. E a hesitação é como a derrota entra sorrateiramente. Sejamos claros. O poder que nunca é ativado torna-se o seu próprio inimigo silencioso. Você não foi escolhido para ficar em silêncio. Não foi escolhido para esperar pelo momento certo. O momento certo é aquele que você cria quando para de duvidar da força dentro de si. O universo não colocou este nível de resiliência, fogo e inteligência em si para decoração. É funcional. É perigoso. E quando você o deixa ganhar pó por medo ou dúvida, você dá espaço aos seus inimigos para se tornarem ousados. Dá espaço aos seus críticos para falarem mais alto. Dá à escuridão um lugar para se sentir confortável à sua volta. Poder não utilizado é como um reino deixado sem guarda. Eventualmente, alguém o reivindicará. Eles não tinham medo do seu silêncio. Tinham medo do que aconteceria no momento em que você percebesse o que o seu silêncio realmente significava. Controlo,
foco, cálculo. No momento em que você acorda para o que já está dentro de si, tudo muda. Você para de reagir, começa a comandar. Cada vez que você hesita, o inimigo ganha terreno. Mas cada vez que você se move com ousadia, você recupera-o. Não lhe foi dado este poder para se misturar. Foi-lhe dado para quebrar sistemas, para mudar ambientes, para permanecer de pé quando os outros desmoronam. E se você ainda está à espera de permissão, considere isto o seu sinal verde. Você que foi escolhido, eles não o enterraram. Eles guardaram-no. Mas agora é hora de libertar o que eles nunca estiveram preparados para ver. O seu poder mais perigoso nunca foi a sua voz. Foi a sua decisão de finalmente usá-lo. Nunca subestime o poder da fé. É o rastilho que acende a força invisível dentro de si. Você que foi escolhido, ouça com atenção. A sua fé não é apenas um pensamento. É uma arma. É o interruptor que vira tudo. O inimigo teme-a mais do que o seu sucesso, a sua voz, a sua força. Por quê? Porque a fé é o que transforma potencial em poder. Você pode ter todo o fogo no mundo, mas se não acredita na chama, ela morre em silêncio. Você não precisa de ser o mais barulhento na sala. Não precisa de aplausos. O que você precisa é de uma fé inabalável. Porque é isso que aterroriza aqueles que duvidaram de você. Eles não esperavam que você continuasse. Pensavam que silêncio significava rendição. Mas a fé significa ressurreição. Significa que você se levanta após a queda, com um foco mais nítido e uma energia mais forte. A fé é silenciosa, mas os resultados são ruidosos. Você já viu pessoas com menos talento ofuscarem os mais dotados? Viu subestimados elevarem-se acima dos privilegiados? Isso não é sorte, é a fé a fazer o trabalho pesado. É um escolhido acordando e dizendo: eu posso não ter os recursos, mas eu sou o recurso. É alguém que vê a linha de chegada quando todos os outros veem a tempestade. E não se engane. A fé é perigosa. Ela reescreve realidades. Quebra padrões herdados. Muda linhas do tempo. Quando você acredita profundamente e sem pedir desculpas, o universo inteiro começa a mover-se em torno da sua frequência. As pessoas sentem-no. As oportunidades inclinam na sua direção. E os seus detratores? Esses perdem o sono por causa disso. Porque a fé o torna imprevisível. E pessoas imprevisíveis não podem ser controladas. Você passou demasiado tempo a duvidar de si mesmo, à espera de permissão, e questionar seu valor. Mas a fé nunca foi sobre esperar, foi sobre decidir. No momento em que você escolhe acreditar, acreditar de verdade, você ativa uma força dentro de si que não pode ser parada. Então ative-a. Fale como se fosse real. Mova-se como se já fosse seu. Porque a fé não é fraqueza, é guerra. E assim, escolhido, acabaram de lhe entregar o fósforo. Acenda-o. Não viva desconectado. É assim que o inimigo entra. A coisa mais perigosa que você pode fazer como um escolhido é se silenciar a si mesmo. Não em força, mas em desconexão, em negligência, em ignorar seu sistema interno de poder enquanto o mundo exterior o inunda de ruído. Quando você para de se conectar com a sua própria alma, quando para de afiar sua consciência, quando para de sentar em solidão, você deixa a porta escancarada. E eles entram pelas frestas que você esqueceu de selar. É assim que eles se infiltram. Não com guerra, mas com sussurros. Não com um estrondo, mas através de fugas espirituais. O inimigo não precisa quebrar seu corpo. Apenas o seu ritmo, a sua clareza, a sua consciência do que se move sobre a superfície. E quando você para de se conectar com a sua fonte, você perde a vantagem que o deixava intocável. A sua conexão é a sua arma. A sua solidão é o seu campo de treinamento.
Você não precisa de uma audiência. Você precisa de alinhamento. É aí que o seu poder mais perigoso é ativado. Não no ruído, mas na profundidade. A razão pela qual eles não conseguem entender o seu silêncio é porque nunca sentiram o que é estar em guerra e em paz. Tudo no mesmo fôlego. A pessoa mais desprotegida é aquela que está tão ocupada para fazer uma pausa, tão distraída para se reajustar, tão exausta para escutar a sua própria intuição gritando. Isso não é força, é exposição. Então, aqui está a verdade. Se você não está tirando tempo para se conectar interiormente, se não está criando espaço para afiar seu espírito, então você está andando por aí com um cofre aberto e perguntando por que os ladrões continuam a entrar. Não se iluda. Este mundo fida-se de distração, mas o seu poder, ele flui do foco. Você que foi escolhido, não se engane. Quando se desconecta do seu poder interno, torna-se previsível, vulnerável e fácil de ler. Mas quando se reconecta, quando senta em silêncio, se quieto e se realinha, você se torna ilegível, inalcançável e inabalável. Evite esperar por sinais claros. A obediência já é o sinal verde. Você que foi escolhido, vamos esclarecer uma coisa. O seu poder mais perigoso não será ativado por luzes piscantes ou uma confirmação perfeitamente cronometrada. Você não está aqui para receber instruções de mão beijada. Você está aqui para se mover. A obediência não é algo que se espera, é algo em que se entra. O universo não perde tempo a dar sinais verdes a pessoas que já estão paradas. Ele observa quem se move com convicção antes de o caminho estar claro. E é isso que o separa do resto. Eles continuam a pedir sinais, clareza, mais um sonho, mais um sussurro, mais um milagre. Mas você já sabe o que precisa de ser feito. Você foi chamado, foi separado, sentiu o fogo nos ossos demasiadas vezes para se fazer de desentendido agora. Então, por que a hesitação? Porque está à espera que alguém confirme o que o seu espírito já sabe. A verdade é que a clareza não vem antes da obediência. Ela vem por causa dela. Você não tem a imagem completa parado ou parada na linha de partida. A vista fica mais clara quando você começa a andar. Os escolhidos movem-se por instinto, por alinhamento, por energia. Nós não pedimos permissão, nós causamos movimento. Sabe quantos destinos foram adiados porque alguém estava à espera de um sinal? Sinais são seguros. A obediência é arriscada. É por isso que ela ativa o poder. Quando você obedece antes de fazer sentido, antes de ser conveniente, antes de ser popular, é aí que o universo começa a mover montanhas em seu nome. Portanto, pare de pensar demais, pare de rezar por permissão. O sinal verde que você procura é o seu próprio reflexo. A versão de si que já sabe que a porta não se abrirá até que você roda a maçaneta. O poder não responderá até que você se mova. Você que foi escolhido. Este é o seu momento. Você não precisa de mais uma razão para agir. Você é a razão. Você é a tempestade que eles esperavam que passasse. Mas agora você aprendeu a comandá-la. Não espere que o medo desapareça. O poder aparece quando você o atravessa. Você que foi escolhido. O medo nunca foi destinado a desaparecer. Foi destinado a ser derrotado. E aqui está a verdade brutal. Se você continuar à espera que o medo se desvaneça antes de se mover, ficará para sempre paralisado. O medo não bate educadamente à porta e espera que você se sinta pronto. Ele ruge, mente, paralisa, mas só se você o deixar. O inimigo usa o medo porque é a única coisa que não precisa de correntes. Ele constrói prisões na sua mente. No entanto, no momento em que você decide atravessá-lo de qualquer maneira, é aí que o seu verdadeiro poder se ativa. Não antes, não depois, mas durante. O poder não aparece quando você se sente seguro. Ele chega quando você avança enquanto a sua voz está a tremer. Você não se sentirá corajoso ao início, não se sentirá forte. Mas cada passo que você dá, apesar do medo, reprograma o seu espírito,
afia a sua mente e envia ondas de choque para a atmosfera, não estou à espera de me sentir destemido. Estou a andar como se já estivesse livre. O medo alimenta-se da hesitação, e a hesitação é a inimiga do poder. Mas quando você se move apesar do tremor, você mata esse medo à fome. Você confunde os seus inimigos. Você envia ondas de choque para todas as salas que um dia tentaram mantê-lo pequeno. Pensa em cada momento de superação na sua vida. Ele não veio quando você se sentia pronto, veio quando não tinha outra opção senão confiar no fogo dentro de si. Portanto, chega de adiar, de pensar demais, de dar ao medo o privilégio de atrasar o seu destino. O seu poder mais perigoso é ativado quando você atravessa aquilo que foi projetado para o parar. O medo não é um muro, é uma porta. E no minuto em que você atravessá-la, eles saberão exatamente porque tentaram tanto mantê-lo com medo. E você, finalmente lembrar-se-á de quem era, a beiro mesmo eu, antes de o medo ter um nome. Pare de ficar parado. O momento de ativar o que está dentro de si é agora. Você que foi escolhido, a quietude nem sempre é paz. Às vezes é uma armadilha. Um atraso lento e silencioso que parece descanso, mas sabe a arrependimento. Disseram-lhe para esperar pelo momento certo, mas ninguém lhe disse a verdade. O momento certo não chega até você. Você cria-o. Você tem carregado poder como se fosse opcional. Tem estado sentado sobre a sua força como se fosse um futuro distante à espera de aparecer. Mas deixe que isto o atinja. A cada momento que você fica parado em hesitação, o inimigo celebra. Porque o medo não precisa de o derrotar, ele só precisa de o atrasar. O seu maior inimigo nunca foi a sua dor, o seu passado ou os seus críticos. É a versão de si que continua a dizer, talvez amanhã. Mas amanhã é um luxo no qual os escolhidos não confiam. Você não foi escolhido para jogar pelo seguro. Foi escolhido para abanar as coisas. Foi escolhido para entrar em lugares que estavam trancados para todos os outros e mudar a energia sem sequer falar. Isso não é exagero, é real. Olha à sua volta. Tudo o que está a crescer na sua vida está à espera de uma coisa. A sua decisão de se mover. Essa visão no seu coração, essa ideia que não o deixa em paz, essa mudança bold que você tem tido medo de fazer, esse é o seu ponto de ativação. Você não está preso, está a adiar. E agora é hora de parar de tratar o potencial como um segredo. Deixe o mundo ajustar-se, deixe os que duvidam engategar-se com o silêncio. Deixe a sua presença fazer o que a sua voz já não precisa de explicar. Este é o seu momento de virar o interruptor. De se erguer, mover, falar, construir, dominar, e faça-o agora. Não quando se sentir pronto, não quando eles aprovarem, mas agora. Porque você nunca foi destinado a misturar-se. O seu poder é perigoso para os planos que foram feitos nas suas costas. É inquietante para aqueles que tentaram descartá-lo. Então, ao chegarmos a este ponto de viragem, entenda isto. Ficar parado já não é uma opção. A cada segundo que adia, você se afasta do poder que sempre esteve destinado a mudar tudo à sua volta. Este momento não é aleatório. É o seu sinal, a sua confirmação. E agora é sua responsabilidade de mover-se. Você que foi escolhido, o fogo dentro de si, não é para ser admirado. É para ser libertado. Se esta mensagem despertou algo de profundo em si, carregue no botão gostei, inscreva-se no canal e deixe um acabou a espera nos comentários. O seu novo nível começa no momento em que você se move.